Começa agora o Bruxas do Baralho. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Estamos começando mais um episódio do Bruxas do Baralho e hoje o que nós temos, né? É o episódio número 3 e a gente vai conversar sobre a Imperatriz. A terceira arcano maior é o número 3, né? É o número 3. Exatamente. Aí, às vezes até eu me perco, gente. Ah, mas não tem como, né? São 78, pra se perder é facinho. Sim, a gente vai falar do arcano número 3, a Imperatriz, que traz com ela muito poder, muito mistério, muito debate e muito empoderamento feminino. Quem vai estar falando comigo hoje é a fiel, é a de sempre, é a minha Premium Plus Perfect, Ariana. Ariana, por favor, se junte a gente para essa conversa. Oi, Lu, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. E estamos aqui de novo, né? Que delícia! Eu tô pensando adoro. aqui comigo, assim, vai se juntar a gente. A gente, quem? Se é só eu e você. Mas é isso. Fala que você sempre quis dizer isso, né? Eu sempre quis dizer isso, gente. E eu creio que quando eu falo a gente, eu tô pensando eu, Ariana, e os nossos ouvintes que estão crescendo e se multiplicando cada dia, cada episódio lançado. Ah, sem dúvida, né? É uma delícia estar aqui conversando com você, Lu, e com vocês que estão nos ouvindo e de repente aí trazendo um comentário, trazendo uma sugestão. Inclusive, estamos adorando os seus comentários, assim, o pessoal no Instagram, aqui nas redes sociais. A gente combinou de não falar nome, né? Sim, ai, mas não tem como. Eu não sou. Um dia eu aprendo. Ah, qualquer dia vira costume. Enquanto isso. Estamos aprendendo aqui, né? E então, hoje a gente vai falar aqui da Imperatriz. É um arcano maravilhoso, controverso, na minha opinião. Sim. Hoje vai rolar altas discussões aqui, galera. Hoje o episódio é babadeiro. Babadeiro. E aí, na verdade, também eu quero mandar um abraço para todo mundo. Muito obrigada por seguir a gente. Cada dia que passa vem aumentando os nossos números de seguidores. E aquele clichê, né? Vamos falar no clichê. Curtem, comentem, sigam o canal, se inscrevam, compartilhem e faz todo esse negócio aí que as redes sociais gostam que vocês façam para mostrar o nosso conteúdo. E, sobretudo, interajam com a gente. A gente gosta bastante de saber que não estamos conversando apenas eu e minha comadre. Estamos conversando, eu, ela e vocês, que estão sempre trazendo alguma vivência, trazendo algum ponto de vista também, que pra gente é muito enriquecedor. E a gente ama. Muito. E é isso. Então... O que essas bruxas do baralho têm para dizer hoje? Ariana, vamos lá. Vamos para a Imperatriz. Antes, Lu. Antes da gente falar da Imperatriz, eu queria... Vamos falar um pouquinho sobre o tarô, de uma forma geral? Sim. É verdade. Você tem razão. Eu acho que é um bom momento para a gente contextualizar bastante coisa antes da gente começar com a carta do dia, né? Verdade. Pra galera ir se acostumando também com o tarô, porque muitas pessoas aqui, eu acho que assim, pode ser que tenham tirado o tarô algum dia, pode ter uma vivência um pouquinho maior também. Só que é legal a gente colocar umas posições a respeito do tarô de uma forma interessante, porque a gente tá falando aqui já nos outros episódios, quem tem acompanhado, que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então eu queria trazer esse ponto de vista hoje. O tarô não como uma ferramenta de oráculo só, mas como uma ferramenta de autoconhecimento. Muito legal, por favor. Então, aí eu vou contar um relato pessoal para vocês entenderem, ter uma linha de raciocínio, né? Já que a gente está com tempo aqui, então vamos lá. Então, teve um dia, eu sempre pensei muito na forma como que o tarô
ou os outros oráculos, ou até mesmo o mapa astrológico, essas coisas, elas... Por que funciona? Né? Como Como que que é, né, funciona? a atuação deles para entender tanto sobre nós? E aí eu tava tendo essa brisa, né? Na praia, eu tava na praia. Na Tava brisa do mar, claro, gente, na brisa do do mar. mar, vocês não entenderam. Na brisa do mar, lá, e tava lá olhando aquele mar maravilhoso, sentadinha na minha cadeira, com o pezinho na areia. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei pensando a respeito disso. Quem já me conhece aqui, peraí, gente, pronto, pus no modo avião, meu celular que tava apitando aqui do lado. E aí, o que acontece? Para quem já me conhece, sabe que eu tenho uma certa sensibilidade, uma mediunidade, né? Sim, Márcia sensitiva. Pois é. E aí eu tava lá pensando a respeito disso e me veio uma resposta, né? Que diz que quando a gente tá lá, a resposta que veio é essa, e eu abro aqui para comentários e para opiniões de vocês. Que quando a gente está lá no nosso outro plano, antes de nascer, que eu acredito em reencarnações, estamos lá no outro plano, existe como se fosse alguns pontos que a gente tem a cumprir quando a gente erra, a gente encarna, né? E aí, essas ferramentas, como o tarô, a numerologia, o mapa astrológico, funcionariam como se fosse uma bússola, um caminho, sabe o hack do jogo? Sim, sim. Como se fosse isso para O quem código está aberto. fonte. Isso. Como se fosse um mapa para a gente se basear e seguir melhor para a gente alcançar esses pontos de destino que a gente está direcionado. Então, basicamente foi essa a resposta que me veio, que seriam ferramentas, seriam bússolas e mapas para ajudar a gente nessa caminhada, estando materializados aqui nesse plano terrestre. E eu achei isso muito interessante, porque o tarô, aí aonde que vem o autoconhecimento do tarô, né? O tarô, a gente está aqui trilhando de alguma maneira, né, os arcanos, então arcano 0, 1 e o 2. E ao decorrer dos episódios, vocês vão perceber que muitas vezes a gente se encontra ou já se encontrou em algum momento de algum arcano desse. Sobretudo os maiores, né? É verdade. Isso. Os arcanos menores, eles são coisas mais cotidianas, mais práticas. Sim. Só que os arcanos maiores, imagina uma estrada. É como se os arcanos maiores fossem as paradas obrigatórias, os pedágios. Que se você não passar e não pagar aquele pedágio, você não vai adiante. Sim, é isso mesmo. Momentos da vida que não tem como fugir. O que você acha disso, Lu? Eu acho que faz muito sentido. Eu gosto muito dessa imagem da bússola quando a gente fala de tarô, porque uma coisa que eu costumo dizer sempre para os meus consulentes, sempre em qualquer conversa de tarô, é que o tarô ele não escreve em pedras. Ele mostra o caminho do que vai acontecer se você continuar agindo da maneira que você tem agido. Eu não excluo aquela questão do nosso ofício que a gente tem quando a gente vem para cá, coisas que a gente precisa viver e entender para poder evoluir. Mas nada, por fim, é escrito em pedras. Então, assim, o tarô com certeza vai saber direcionar para você conseguir viver da melhor maneira o que tem que ser vivido. Ou ele vai mostrar que se você continuar agindo daquela maneira que você tem agido, o resultado vai ser aquele. Mas se você mudar, ou se você entender maneiras diferentes de fazer aquilo que você almeja, o resultado pode ser melhor do que o esperado. Então, eu super concordo com a Ari, e tem tudo a ver isso, porque quando a gente pensa em bússola, a gente tem que entender que é uma bússola interna, é um autoconhecimento. A gente tem que entender os nossos limites, e existem momentos para respeitar os nossos limites, existem momentos para a gente desafiar os nossos próprios limites. E isso não depende dos outros. Depende simplesmente da gente, o quanto a gente se conhece, o quanto a gente se considera pronto ou não para seguir. Muito boa a sua brisa, viu? Amei. É legal, né? Uhum. Então, eu queria trazer isso para vocês como um sinal até de
não um alerta, não seria essa palavra, mas para vocês prestarem atenção nos episódios anteriores e até mesmo nos próximos, que de repente é interessante tentar pensar, será que o que aconteceu comigo que tem a ver com esse arcano? Porque a impressão que eu tenho é que você é uma linha mesmo até crescente, o 0, o 1, o 2, o 3. Sim. É como se fosse assim, para você ir para o 3 tem que passar pelo 2, para ir para o Uma 10 representação da vida, né? de Sim. alguma maneira, porque e eu sempre penso nisso quando eu estudo profundamente um arcano, eu falo, nossa, mas olha que interessante, isso aconteceu exatamente depois do arcano anterior naquela fase da minha vida. Olha que Então, legal. gente, presta atenção nisso, vale muito a pena, né? Porque. E perdão, pode continuar. Não, pode falá-lo. Eu ia falar que isso que você diz, sobretudo quando a gente pensa não só em vida, mas em vida em consonância com o tarô, é a jornada do louco, né? É aquela Isso. vivência que às vezes pessoas que estão buscando uma mudança, ou que estão buscando uma aproximação maior do tarô, se propiciam, né? Elas fazem esse voto de fazer a jornada do louco, que é Uhum. vivenciar cada arcano maior. E acho que eu já comentei aqui no primeiro episódio, no nosso piloto, vai valer um episódio só para a Jornada do Louco, para quando a gente conversar e trocar, né? Eu acho que vivências. Mas é isso, a Jornada do Louco, ela tem uma ordem justamente por conta disso, é um ciclo. A vida é um Uhum. ciclo, um dia é um ciclo, né? Uma hora é um ciclo, então sempre precisa ter momentos de começar, momentos de desenvolver, momentos de finalizar questões. Então E, tem muito a ver com isso. inclusive, nessa caminhada, nessa jornada, eu aprendi. Inclusive, quero mandar um abraço para o meu professor de tarô de Tote, Sérgio Bronze, que já se propôs Aê. a gente participar aqui de algum dia com a gente falando só sobre o tarô de Tote. Ai, que chique. Vai ser muito legal, gente. É uma pessoa muito sábia, assim, muito. Nossa. E aí, então, um abraço, Sérgio, para você. E não vejo a hora da gente poder fazer o nosso encontro aqui contigo. E aí, eu aprendi recentemente que não tem só a jornada do louco, mas tem o caminho do homem comum e tem o caminho do iniciado dentro do tarô, que são direcionamentos diferentes. Sim. E ele vai poder falar sobre isso com a gente. Eu vou deixar para ele falar, porque é de uma extrema sabedoria sobre Que isso. legal, muito bom mesmo. Então Eu era aí. já tô ansiosa para esse episódio também. Quem que Muito quer? ansiosa. Coloca aqui nos comentários. Verdade, gente. Sabe, o Ari, uma coisa que é bem legal que pessoas vieram conversar comigo, mandaram mensagem também pra gente, você viu, é que tem Uhum. pessoas que começaram ouvindo para dar aquele apoio pra gente, outras porque têm interesse no assunto, mas que agora estão querendo comprar um tarô. É... Sim. Ah, eu tenho um amigo, Elton, ele é um querido, um beijo, Elton, um abraço. O Rafael também, que são dois que estão sempre aí. Rafael, um beijo, um abraço. E eles falaram, eu preciso comprar um tarô agora, porque assim, agora eu já vou aprender com vocês, eu tô aprendendo melhor, eu já posso arriscar um autoconhecimento maior entre eu e os arcanos, eu e o tarô. E eu fiquei felicíssima com isso, Sim. porque antes de eu ir pro CMT, pro Caminho Mágico do Tarô, antes de eu me aprofundar de uma maneira mais profissional, eu conheci o tarô com autoconhecimento. Eu conheci o tarô e o tarô fez eu me conhecer. É uma loucura, mas foi aquilo assim. Mas eu acho que esse é o caminho certo, se for ver, né? Sim, Tudo bem então. que não existe certo e errado, mas. Mas é aquela coisa genuína que o tarô cresce Isso. dentro de você, e aí então você vai buscar entender de outras. Com outros fins, talvez. Não vou dizer nem que seja necessariamente assim, mas eu fiquei muito feliz que através de um podcast nosso, da gente conversando sobre uma coisa que a gente gosta bastante, que Uhum. também é um ofício nosso, né? Ser tarólogo Sim. é um ofício, porque você se envolve com muitas histórias, com muitas energias, com muitas vidas, mas que de certa forma está alcançando outras pessoas que no começo estavam ouvindo a gente
para passar o tempo, né? Porque tá gostando do programa, da risada, gosta do que a gente fala, mas também agora tá ouvindo a gente para aprender junto. Que E isso legal. dá um sentido todo especial a tudo isso que a gente está fazendo. Isso aconteceu com a minha amiga também, a Laurinha, ela também se interessou. Ela, eu quero um tarô agora. Ai, que E legal. é muito bom isso, né? É Um muito beijo, bom. Laurinha. É muito bom porque o tarô ele é democrático, ele está em muitos lugares do mundo e ele alcança diversas classes sociais, né? Então, assim, o Sim, conhecimento está aí e ele está aí para ser trilhado. Então, é uma alegria, mesmo que de maneira bem humilde e singela, a gente ainda consiga levar e compartilhar tamanho presente, né? Tamanho dom que é esse, que é o tarô. sem dúvida. Então, agora sim. Amei sua brisa. Traga sempre outras Obrigada. brisas. Pode deixar. Vamos lá, minha gente. Então, agora a gente vai falar sobre a Imperatriz e toda essa introdução que a Ariana fez é interessante porque ajuda a gente a pensar no tarô como bússola, como momentos, como caminhos e, sobretudo, como autoconhecimento. E quando a gente traz a Imperatriz para a conversa, a gente está passando para um novo degrau do que a gente veio falando até agora. Que começou com o louco, passou pelo mágico, a alta sacerdotisa e agora a imperatriz. E é interessante saber nessa escadinha por que ela está aqui só agora e qual que é o papel dela nessa jornada. Então eu vou convidar a Ariana para começar, né, essa conversa, essa discussão. A Ariana tem uma visão muito bacana e eu acho que a partir do que ela nos trouxe, a gente pode ir desenrolando melhor. Ari, você pode começar? Posso. Então, vamos lá. Então, a Imperatriz é o arcano número 3, né? Aqui tá a Imperatriz no tarô de Marsella, né? Essa carta, o número 3, ele vem de uma numerologia de comunicação. Ela sai do arcano número 2, que tem a sabedoria, e aí ela começa a realizar, a comunicar, aí mostrar o que de fato ela deseja. Ela, vamos dizer assim, que é a CEO, né, do tarô, né, aquela que Dono da manda porra e toda. desmanda. Ela é a dona da porra. É isso Essa é aí. a nossa imperatriz. Tanto que você vê aqui, ela está sentada num trono, a gente chama essa cor da carne no tarô de Marsella. Ela está sentada num trono em que ela está sentada em cima do mundo material. Quando a gente fala cor da carne, a gente está falando de matéria, de mundo, de um mundo físico mesmo, né? Então, ela está sentada em cima da matéria. Isso quer dizer o quê? Que ela quer isso e ela quer dominar isso na vida dela. E aí, olha, é que assim, eu não sei se o vídeo aí tá espelhado, não, mas no tarô ela tá olhando pro seu lado, pro nosso lado direito. Ela tá, toda vez que ele tá nessa posição, o que ela tá fazendo? Ela está olhando pro futuro. Então no tarô tem disso. Então se você pega um arcano que olha para frente, é o momento presente, é a realização, é o fazer o agora. Se olha para o lado esquerdo, está olhando para uma situação do passado, está preso no passado, está buscando alguma coisa que vivenciou de repente para aprender, está trazendo alguma situação que já vivenciou. Quando olha para o lado direito, é a situação, é para o nosso lado direito, tá? Quando você olha espelhado, é para o nosso lado direito, então, para ficar claro, né? Então, tá olhando o futuro, é alguma coisa que eu quero alcançar alguma coisa, né? Então, quando a gente olha aqui, esta mulher sentada num trono na cor da carne, olhando para o lado direito, o que ela quer? Ela vislumbra um futuro melhor no sentido material. Como ela faz isso? Quer falar, Lu, o seu ponto de vista também? Não, pode continuar. Pode continuar que além de concordar, até aqui eu tô 100% contigo. Tá. Eu vou pular aqui pro tarô de Tote. Vamos lá pro tarô de Tote. Então, aqui, no tarô de Tote, ela está sentada. Só que vejam bem onde ela está sentada. Dá pra perceber aquilo, onde ela está sentada?
Ela tá sentada num trono, embaixo tem um cisne. Aqui é um cisne barra pelicano, talvez, né? É um Uma figura cisne. de Vamos asa, colocar uma ave. isso, uma É. ave, né? E aí essa ave, deixa eu ver se dá pra... Tem No pé. filhotinhos aqui embaixo. Ah, lá, os filhotinhos e tem também um escudo. Tem um escudo. Isso. Exatamente. Tá. Ela está sentada. Essa ave aqui, tem uma lenda que fala que essa ave ela passou por dificuldades, não conseguiu encontrar alimento, e essa ave ela bica o próprio seio para pingar sangue e alimentar os seus filhotes, né? Vamos dizer assim que o máximo que uma mãe consegue fazer, tirar do próprio sangue, tirar da Tirar própria dela. realidade, tirar dela para poder alimentar os seus filhos. E a dona Imperatriz, aqui, ela está sentada sobre isso. Isso quer dizer o quê? Que dentro do tarô de Tote, a situação, a maternidade para ela tá pouco se lixando. Ela tá a fim de olhar para o futuro dela, independente se ela tem que passar por cima dos filhos, da maternidade, e utilizar, inclusive, da maternidade para obter alguma coisa. Então, só que aqui é interessante porque não é o lado sombra dessa carta no tarô de Tote. Pode ser que em outros tarôs tenha um outro consenso, que aí a Luana, que é onde a gente sabe que daqui a pouquinho ela fala. E aí, o que acontece? A carta da Imperatriz, dentro das cartas que representam mulheres no tarô, ela é uma carta que mostra a mulher com um objetivo que não é a família, apesar dela ser imperatriz. Então, ela é um objetivo próprio de alcançar o sucesso de alguma maneira e conseguir o que ela deseja, mesmo utilizando-se da maternidade para isso. Então, é como se uma mulher utilizasse de todos e qualquer meio para alcançar os seus objetivos, né? Então, ela está olhando, ela não, nem pestaneja, ela está olhando para o lado do lado direito dela, do futuro, sem olhar para nada, né? Sem olhar para nada. Tá vendo que a mão dela aqui faz como se fosse aqui, ó, uma alusão que ela estivesse segurando uma criança, mas não tem uma criança ali. O que ela faz então disso? Ela se vende não, essa palavra é errada. Ela se coloca numa posição de ser mãe, mas ela não cuida dos filhos. Quem cuida é alguma outra pessoa que essa criança não tá ali com ela. Entende? Bacana. Então, assim, E aí, também, o que nós temos aqui? A lua, né? Temos duas luas aqui, uma lua aqui e outra lua aqui. Essa lua, ela traz um sentido de mistério mesmo. O que essa mulher tem que ela esconde, né? A lua é mistério, é algo escondido que ela não quer revelar. Há tanto que ela tem um véu também sobre ela, ó, dá pra ver que aqui a coroa de Hathor de novo aqui, né? Uhum. Que mostra assim uma maternidade. Só que nessa coroa ela tem um símbolo interessante que mostra o quê? Que nas outras coroas de Hathor não tem, que é o orbe. Nos outros tarôs, o orbe tá no cetro, na mão dela aqui, né? Mas aqui do Tote está sobre a cabeça. Isso quer dizer o quê? O orbe, primeiramente, para vocês entenderem, o orbe é sinônimo de poder. Né? Quando um rei, uma rainha vira rei, rainha, ele recebe um orbe, que significa que eu estou mandando naquela sociedade. Aquele é o meu reino, é o símbolo do reinado. Aquele reino, eu sou a soberana daquele reino. E quando coloca isso na cabeça da imperatriz, o que está na cabeça dela? O poder. Né? Então, esses são alguns pontos do tarô de Tote. Muito legal, muito interessante. O tarô de Tote, ele é riquíssimo em simbolismos e representações que trazem bastante significados, né? Bem legal mesmo.
Uhum. Quando eu penso na Imperatriz, e eu acho que vale fazer uma ressalva na minha visão de tarô, de como eu me relaciono com o tarô, eu entendo os arcanos como arquétipos. Então, assim, independente do tarô, independente de quem é o cunho da representação, a energia e a simbologia daquela carta pode ser diferente no desenho, mas possui a mesma essência, possui as mesmas interpretações, diga-se de passagem, não exatamente assim. Uhum. Então, quando eu penso na Imperatriz, eu enxergo tudo isso que a Ariana falou, mas eu enxergo também além e enxergo também um posicionamento histórico da mulher enquanto utilidade na sociedade, falando de uma maneira bem grotesca, assim. Que então, assim, uma mulher, ela é útil para reproduzir, para trazer filhos, né? E quando a gente fala de uma mulher como a Imperatriz, que é uma carta que fala muito de poder, fala de intuição, fala de criatividade e de abundância, a gente está falando de uma mulher ou de uma pessoa em questão, mas no caso de uma mulher, que ela consegue gerar. E quando a gente pensa em gerar, quando a gente consegue pensar em gestar, em dar à luz, normalmente a gente associa a criança, a filho. Mas é muito além disso, porque você gera, você gesta um projeto, você gesta uma nova versão sua. Quando você está aqui doando, o seu corpo está passando por mudanças, sua mente está passando por mudanças, você está fazendo, produzindo algo, você também está gerindo. Então, Uhum. sobretudo quando eu penso na Imperatriz, mais do que pensar em maternidade, eu penso muito na possibilidade de você criar algo que vai dar certo, que vai ser bom, que vai vir em abundância. Porque é isso que ela representa, né? Então, assim, existe a fertilidade, e é inegável isso que a Ariana falou, de que ela representa, sim, maternidade. Muita gente pode pensar nisso, e nem sempre, dependendo de como caem as cartas, dependendo do consulente, de como a leitura está sendo conduzida, nem sempre é uma maternidade boa, ou às vezes você que tá se fazendo mal, você está deixando de pensar com uma Aqui, maneira mais nutritiva, mais afetiva. isso, aqui até vou fazer um parênteses, né? Quantas e quantas mulheres de repente não têm filhos com fins egoístas para segurar um namorado, um marido, por exemplo? Sim, ou quantas têm filhos justamente também para tentar segurar alguma coisa, pensando na criança como uma moeda de troca, ou na Sim, não uma criança. pensão, qualquer coisa. Não, isso acontece muito, mas aí, então, a minha visão quando eu penso em sacerdotisa, que passa pelo Tarot de Thoth, que passa pelo Marselha, que passa pelo Rider-Waite-Smith, que eu gosto eu incluo a Pamela sempre, Claro. que passa pelo Nefertari e outros tarôs que eu tenho contato, é a representação do poder feminino de ser fértil, não só fértil de criança, mas ter uma criatividade fértil, uma ação fértil, Uhum, um projeto que vai dar frutos, e isso quando ela cai na leitura, claro, uhum, porque ela tem essa possibilidade analítica de ao passo em que a gente falava muito da sacerdotisa com a intuição e do mago com o potencial, vem a imperatriz que está nesse cargo justamente por isso, porque ela sabe muito bem conciliar de maneira estratégica a intuição feminina e o potencial do mágico. Então, assim, sim. ela pega aquilo que tem e trabalha aquilo para poder se tornar em algo, né? Então, assim, ela Uhum. gesta alguma coisa para dar luz aos seus objetivos. Então, não Sim, é discordando de você, mas é é o trazendo poder de também realização. de Só que realização. aqui eu vejo isso, só que é aquela realização não para o mundo, por exemplo, não numa sabedoria igual a grande sacerdotisa traz, que ela cria uma sabedoria para servir, O né? dela é um ofício, né. É. Isso. Aqui na Imperatriz é num sentido mais para ela, que eu vejo, né? Num sentido mais próprio ou de quem ela gosta. Sim. Né? É, não, Então, e que não é tá errado também. Aqui não é nenhuma crítica a isso, não, viu, gente? Mas sim, são só eu não visões. entendo como crítica. Só que é assim, é o direcionamento da energia que se coloca em alguma situação, né? Sim. É, e assim, o poder de realização da Imperatriz ele é gigantesco. O poder de transformar algo da ideia que vem lá
da grande sacerdotisa do conhecimento, né? Só que aqui a imperatriz, dentro do mundo, assim, ela é a mulher comum, ela não é uma iniciada, ela não tá ali no mundo, ela tá no mundo profano mesmo, né? Ela traz Sim. a questão material, essa fertilidade que a Lu tá falando, eu vejo que é essa fertilidade do mundo, da matéria. É o tanto que eu posso produzir num sentido para me servir, né? E tem momentos da nossa vida que eu vejo que a gente tá assim. A gente precisa ser egoísta, a gente precisa pensar na gente em primeiro lugar para poder realizar alguma coisa. Sim, até porque toda mulher que pensa em si, toda mulher que coloca, por exemplo, carreira em frente da maternidade, toda mulher que tem essa ambição, ela é demonizada. Mais uma vez, ela vai para a fogueira das bruxas. Porque, assim, como você não quer ser mãe? Como que você não tem a necessidade de ser mãe e de basear a sua personalidade nisso? Então, eu acho bastante interessante, porque, da mesma maneira que a Papisa traz uma crítica social, sobretudo do papel da mulher na sociedade, eu entendo que a Imperatriz também faz isso. Porque Sim. o poder, você se espera de quem? Do imperador. E aí ele também tem, a gente vai falar dele no próximo episódio. Mas ela é aquela pessoa que administra o poder a favor dela, a favor daquilo que ela tem em mente ou a favor daquilo que ela quer alcançar. Ou seja, é uma figura tão importante, tão forte num jogo que nem as outras. E por isso que no xadrez é muito legal pensar que a rainha, né, no xadrez, é aquela que consegue se movimentar e ir para qualquer lado, consegue ir para qualquer lugar. Ela não tem essas Parada. definições, essa regra que segura ela naquele espaço em que eu só posso me mover de uma maneira. Não, ela se move de todas as maneiras. Acho que E só não dá outra, círculo e não faz estrela, mas desafia uma mulher para ver. não é mesmo? Chega numa mulher e fala assim, você não consegue fazer tal coisa. E isso é bem Vê se ela legal. não consegue mesmo. E, nossa, e quando a gente pensa em tarô e em leituras de tarô, um é o caso do autoconhecimento que você falou e também tem tudo isso, mas quando a gente pensa na leitura do tarô, a imperatriz no jogo, quando ela sai, ela quer dizer muita coisa. Ela Sim. pode falar sobre você, ela pode falar sobre outra pessoa, e é interessante fazer essa análise que a Ariana fez, que é até que ponto ela tá falando do outro, ou até que ponto ela tá falando de você, não é mesmo? Porque, assim, Sim. é uma carta que fala que tá pensando em benefício próprio, não é uma carta que é santa, que tá pensando no outro. Não. Legal. Isso Então, é o assim, máximo. sabe, porque às vezes até eu estudar o tarot de Tote, a imperatriz para mim era aquela doação, a maternidade linda, Sim. maravilhosa. Ela tá Sabe sempre gravidinha, né, nas isso, representações. isso, aquela mulher que tira de si para dar pro outro. Aí quando vem o tarot de Tote, mostra, não, mas espera aí, não existe só mulher assim. Tem a Sim. mulher que ela se coloca acima de uma maternidade, ela se coloca acima dos interesses do outro para ela poder ter o que ela deseja, Sim, é muito né? legal. Eu gosto. Isso. Essa sua E, visão eu acho ótima. inclusive, essa visão de Crowley, A visão do Crowley, do nosso Mr. Crowley, colega. do nosso colega. Mr. Então, Crowley. e aí, olha que interessante, tanto que é o número 3, que aqui, uma das visões do número 3 também, é a visão de que ela está sempre no meio de alguma coisa. Quando a gente vê ele em algarismos romanos aqui, a imperatriz é o pauzinho do meio, é o izinho do meio. Legal. Só para poder adicionar nisso, quando a gente pensa no número 3 e na geometria sagrada, a gente pensa num triângulo, né? E é a mesma Isso. coisa, existe uma base ligada por 2 pontos e o meio, que é a ponta que está acima dessa base. Então, o Isso. triângulo é uma das cartas que me ajuda a associar a imperatriz, até quando eu penso em arcanos menores, em leituras, e ela sai, assim, de alguma forma, é uma das ligações que eu faço, porque é aquela coisa, tem a sustentação, a base do triângulo, e tem aquela ponta, né, que puxa, que forma o triângulo, que é aquilo que está ao meio e acima da base. Então tem Isso. tudo a Então, ver. assim, esse estudo, né, ela sendo do meio, ou seja, ela se coloca num lugar que ela se coloca onde ela quiser se colocar, né?
E interessante também, assim, o planeta regente, acho que a gente nem falou nisso nos outros arcanos, da Imperatriz é Vênus, né? Que é o planeta do amor. Só que se a gente for olhar na Cabala, o planeta Vênus não é tão bonitinho, assim, no sentido igual na Não é astrologia. romantizado, assim. Não, Vênus é um planeta, inclusive, egoísta na Cabala. E ela é regida por esse planeta. É aquele planeta que eu estou. É aquele amor egoísta, não é aquele amor fraternal, não é aquele amor que traz a doação, porque aí é outro planeta. Uhum. A Vênus é aquilo que eu quero para mim, eu quero trazer para mim, eu quero me satisfazer, Sim. eu quero ter o prazer. quero- É o planeta do prazer. Eu quero satisfação, eu quero me satisfazer, quero satisfazer as minhas inseguranças e não importa por cima de quem eu vou ter que passar para justamente não me sentir ameaçada. Exatamente. Aham. Então, aqui, mulher, assim, a Imperatriz é aquela mulher que faz qualquer coisa para ter o que quiser. A bicha é babadeira, a rainha da porra Babadeira. toda. Exatamente. Eu gosto demais da Imperatriz. Claro, não tem problema. Porque ela toma para si o que é tão um dos maiores tabus para a mulher, né? Aquilo que a mulher não Exato. pode ser, ela chega e fala, eu sou. Isso. Aí, qual que é o lado um dos lados sombra dela? É, de repente, ela não satisfazer sempre com aquilo que conquista. Então, ela quer mais, e quer mais, e quer mais. Não se satisfaz, né? Uma coisa interessante também, que eu queria mostrar aqui. Aqui, nesse canto, cadê? Deixa eu olhar. Aqui, ó. Aqui tem uma andorinha do lado direito, né? A andorinha, ela é um animal dentro uma representação de pensamento rápido. Então mostra que ela é extremamente inteligente. Sagaz, né? Sagaz. Sabe aquela pichada? Quando você fala isso, e lembrando porque você estava falando do lado sombra, né, desse aspecto, é bem interessante pensar que uma pessoa assim, ela fica muito paranoica, né? Ela quer saber de tudo, ela quer ter o controle de tudo, e para ela, e a pessoa que a gente entende quando a gente estuda a vida, a psicologia, e a gente se conhece, que aquela pessoa que mais busca controle, que mais busca saber de tudo, é uma pessoa bem insegura. Então, um dos lados fortes dessa sombra dessa sacerdotisa é a insegurança. É uma pessoa que é muito segura, que sabe que é fértil, que sabe traçar planos, fazer rotas e seguir, mas é aquela pessoa também que Tem pode... medo de perder. Tem medo de perder, uma pessoa bem insegura, que às vezes, se de primeira não deu certo, já começa a desacreditar dela e de tudo. Sim. Né, Ari? Exato. Esse medo de perder, por isso que ela tá sempre sagaz, sempre pensando sempre à frente. Então, assim, uma pessoa. Eu acho que assim, a frase da sacerdotisa, você tá vindo com milho? Topa a mãe aqui, meu filho. É verdade. Você tá indo com o fubá, eu tô voltando com o bolo. Exato. Isso, é a Imperatriz, porque ela é muito sagaz, ela pensa assim. E claro que a gente tá falando assim, como mulher, mas existem homens, obviamente. A gente não tá falando em gênero aqui, né? A gente tá falando do gênero da carta só, Isso, da representação. Mas não, isso porque todo mundo tem representações masculinas e femininas, né, dentro e isso eu já deixo ressalva que é para todos os arcanos, tá? Porque assim, no tarô existe a energia feminina e a energia masculina, que isso não tem a ver diretamente com o gênero que a pessoa nasceu ou na qual ela se identifica. Sim, né? sim. Né? Então a gente pode até aprofundar isso em algum outro momento. Acho que quando a gente fala de hermetismo e das leis herméticas, o Kybalion, a gente traz melhor, porque também uma das leis do Kybalion, né, do hermetismo é o princípio da polaridade, né? Que tem o feminino e tem o masculino, e a gente não tá falando de identificação de gênero. Ari, por último não, mas só para falar isso que você disse, é incrível, porque quando a gente pensa na figura da mulher na sociedade e o que traz ou não prestígio para uma mulher, essa parte negativa, essa parte sombra, aliás, da Imperatriz, é uma questão que atinge muitas mulheres, justamente por elas serem desacreditadas.
na sociedade no geral. Então, assim, é muito fácil você encontrar uma mulher querendo saber tudo para garantir que ela não está sendo enganada, que ela não está sendo passada para trás, ou que ela não está sendo colocada como louca. E também é muito fácil encontrar o nível de insegurança em mulheres é muito maior do que em homens, porque os homens eles Sim. cresceram aprendendo a acreditar neles mesmos, no potencial deles, na carreira deles, em tudo que eles têm para oferecer. Ao passo em que a mulher, quando faz isso, ela já é tida como vilã. Então a gente, sem contar que tem eu brinco muito da autoestima do homem hétero, né? Que é uns homens, são pessoas que fazem assim, o mínimo e acham que estão arrasando na vida. Isso muita mulher passa por isso também, gente. Não é só os homens. Mas eu falo assim que eu entendo a Imperatriz como uma representação muito fiel da mulher na sociedade, nos tabus, nos critérios que as pessoas usam para julgá-las, mas também na parte sombra também, que é os males que isso traz, né? Você tentar ser uma pessoa que passa por cima de tudo e de todos, no fim, você é só uma pessoa insegura. Que não tá aceitando bem aquilo que chega em você, não tá aceitando só caminhar, cantar e seguir a canção. E outra coisa também é assim, é não saber parar, né? O tempo de parar para algumas coisas, né? Perde a mão, às vezes, né? Porque eu acho que, assim, ambição... Porque a carta da Imperatriz é bem ambiciosa, né? Ela é uma figura bem ambiciosa. Mas ambição é uma energia boa. Sim. Só que ela desmedida não é. Ao ponto de você prejudicar outra pessoa para ter aquilo que você deseja. Sim. Aí que a ambição se torna um veneno, né? Deixa de ser produtivo, né? Passa a ser só apenas maléfico. Isso. E aí, até nesse sentido, né? Ela tem aqui na blusa dela, depois vocês vão ver com detalhes lá no Instagram, que eu vou colocar a carta lá. Na blusa dela, ela é estampada por abelhas e serpentes. Né? Por que será? Porque a abelha, ela é o símbolo do trabalho constante e sem parar. Porque a abelha, ela trabalha e ela morre de exaustão, assim. Até o último momento da abelha, ela tá trabalhando ali, fabricando mel e tudo. E a serpente é o símbolo da sabedoria. Então, ela se baseia nisso numa blusa vermelha, que é o símbolo da paixão e da ação, né? Do amor, né? Enfim, da paixão daquilo que ela... Então, qual que é a interpretação aqui? Ela trabalha arduamente de forma inteligente para conseguir a paixão dela, aquilo que ela quer, né? E ela traz uma flor na mão, que é um lírio aqui, que ela confia na própria beleza. Então, é aquela mulher extremamente vaidosa, que gasta horrores com coisas de estética, com cosméticos, né? Então, assim, ela confia... É cliente fiel da Sephora. Exatamente. E ela utiliza disso como um instrumento de conquista para conseguir o que quer. Muito legal. Você falou abelha e sempre assim, toda colmeia tem a abelha rainha que faz as outras trabalharem para ela. E isso também no sentido de comunidade. As abelhas têm um senso de comunidade muito grande. E desde o começo você tinha falado uma questão sobre essa maternidade, dela estar sentada em cima dos cílios, e agora você falou de abelha, que me lembrou um ditado que ele é muito associado a Oxum, que é Oxum Orixá. Oxum lava suas joias primeiro antes de lavar os seus filhos. Ou seja, ela garante que ela vai estar bem, que ela vai estar apresentável, que ela vai estar pronta para vencer e conquistar o que ela quer antes mesmo dela lavar os filhos dela. E nesse caso, não tô aqui a Imperatriz, nesse caso mostra que a Oxum, ela ama os filhos dela, né? Gosta muito, mas ela tem ciência de que ela primeiro precisa estar bem com ela, precisa estar apresentável, precisa estar pronta para vencer a vida, se ela quiser garantir o melhor para eles, se ela quiser conquistar tudo de bom para eles. Mas foi só uma lembrança, não tô fazendo eu não tô fazendo vínculo com a Imperatriz. Mas eu acho que até dá para fazer esse vínculo, não tem problema nenhum nisso, porque as duas são rainhas também, né? Sim, são rainhas. E é isso. E assim, a mulher ela tem que saber se portar, ela tem que saber ser apresentável. A gente sabe, não vamos ser hipócrita aqui, a gente sabe que uma mulher bem vestida, bonita, elegante, ela vai conquistar muito mais do que uma mulher que não é. Sim, ou então ela
é uma mulher que passa em cima de desejos mundanos ou do que é considerado o ideal para outras mulheres, ela vai ser tida como perversa também. Como assim Sim, você está pensando mais no seu trabalho do que nos seus filhos? Que é o que homens fazem o tempo todo. Só que é exatamente. justificado, né? Para eles é ok você pensar na sua carreira porque você tem um filho para sustentar. Só que aí a mulher precisa sustentar também, né? Os filhos precisam sustentar ela e outras Exato. coisas. Né? E Enfim, sem hipocrisia, né? é, A gente sabe. E o mundo é assim, e o tarô é lindo por isso, porque ele representa o mundo real. Ele representa não é sim. o ideal, mas o real, É, né? eu brinco porque eu falei do Oxum e falando de tarô também. Santos a gente tem no cristianismo. Santos são santos. São aquelas pessoas que têm uma história irretocável. Não tem um A para falar contra eles. Agora, orixá é orixá. Os deuses são os deuses fora do cristianismo. O tarô é o tarô. Uhum, Ninguém aqui chega com a carga de santidade onde não há defeitos. Ou tudo que eu uhum, fiz é porque eu queria o bem de alguém ou algo que não fosse o meu próprio bem. Eu sempre sim, trago isso porque realmente a gente não está falando de santos, a gente não não, está falando de uma figura que não tem defeitos. Pelo contrário, a gente está falando da maioria de nós, né? De todos nós e sim. da vida real. Pois é. E até vou dar uma dica aqui, né? Tem um seriado muito bom que mostra muito essa situação de poder, do que é preciso fazer, do que não é, para você conseguir as coisas. Não tô falando que, gente, não é certo, é errado, sem julgamentos aqui. Aqui não é o fala Sim. que eu te julgo. Não, Né, tem o seriado Versalhes. É muito legal, porque mostra muito essa ai, eu não vi. artimanha. Você assistiu já? Não vi, mas agora eu tô querendo. Ah, é muito bom. Mostra toda essa artimanha de reinados, fala sobre o rei Luís XV, o rei Luís XIV, eu acho, da França. E se passa, a fotografia é linda do Ai, que seriado, se legal. passa no Palácio de Versalhes. É maravilhoso. E lá tem toda a questão das imperatrizes, da situação que eles se colocam, da questão da maternidade, consegue ou não parir um filho. Ai, Gente, é que muito legal. bom. É muito legal. Eu lembro desse seriado com essa carta. Muito bom mesmo. Eu vou entrar nessa não de indicar seriado, mas de comentar um personagem. Tem um desenho que eu gosto, que é o Avatar, né? O Avatar, a Lenda de Aang. E esse é um seriado que fala muito sobre taoísmo, que a gente comentou também em episódios passados. E Uhum, aí, a premissa do seriado é que existem pessoas que são dobradoras de elementos. Então, são pessoas que conseguem controlar o ar, outros que conseguem controlar a terra, outro o fogo e o outro a água. E aí chama nação da terra, nação do ar, enfim. Ao uhum, pessoal do fogo, a nação do fogo dominou o mundo e eles eles são bastante tiranos nesse desenho. E tem uma personagem lá, a Azula, que ela é princesa, ela é filha do Senhor do Fogo. E ela é uma vilã implacável. Ela é aquela vilã que, assim, quando você tá assistindo um desenho e você tá torcendo pro mocinho, você fala, por que que ele não fez isso que ia dar certo? Por que que não aproveitou e já... Ela é aquela vilã que, quando você vai pensar, ela já fez. E assim, legal. ela faz o óbvio e é muito engraçado. Porque tem uma parte em que tem um cara lá que tá tentando passá-la pra trás. E aí ela faz todo um discurso inspirador, ela sabe lutar, ela sabe falar outras línguas, ela é proativa, ela é muito bem articulada e ela é mal, ela é vilã. E aí o cara não consegue derrotar ela. Aí ele vai fazer um meia-culpa e falar assim: "É, você me derrubou no meu jogo, no meu próprio jogo". E aí ela fala: "Que bonitinho, você nunca, para mim você nunca nem foi um jogador". Então, assim, ela Vixe! é a imperatriz desse jeito mesmo também. Ela não tá preocupada em ser mãe, mas tudo que ela faz, tudo que ela planeja, dá certo. Você fica até com raiva. Mas por quê? Gente, esse seriado é muito legal. Ele é em desenho, mas ele fala de coisas de taoísmo, ele fala muito sobre extremismo, sobre como você pensa a política, como você pensa a vida, mas de uma maneira muito interessante. E aí eu trago uma vilã para representar a Imperatriz, porque faz Muito muito bom. sentido. E ela é uma das minhas personagens preferidas na ficção, porque apesar de vilã, ela é implacável, ela é muito Que inteligente. legal. Muito bom. E para você, Lu, assim, quando sai a Imperatriz numa jogada,
geralmente, tudo bem que tô falando de uma forma muito ampla aqui, né? Mas jogada do quê, né? Sim. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Assim? É meio de praxe a gente falar, mas vai depender do contexto. Por quê? E eu acho que isso vale até fazer um adendo, porque às vezes as pessoas querem jogar tarô com a gente, mas não quer dar um contexto. E é como se a gente fosse tirar do cu, perdão da palavra, mas assim, meu filho, tem muita coisa. Justamente vocês estão vendo aqui que tem muitas interpretações para essa carta. Eu preciso entender em que contexto você está vivendo para a gente poder trazer isso. Mas isso é só um parênteses. Quando a Imperatriz cai na minha mesa de baralho, e eu entendo o que o tarô tá querendo dizer sobre isso, né? Que é sempre o tarô que tá trazendo, é o tarô que tá falando, a gente tá só Sim. interpretando. É, primeira questão que eu vou olhar sempre vai ser como que tá a concretização dos seus sonhos, a concretização dos seus objetivos. E aí a gente tem que entender se a pessoa tá num momento em que ela tá colocando na frente do bem-estar dela, na frente de pessoas que importam, na frente da saúde dela, os objetivos, ou se ela é uma pessoa que pode buscar. Se esse é o seu receio, fica tranquila, porque você vai sim ter força para conquistar aquilo que você precisa. Então, Uhum. na leitura, quando eu entendo o lado sombra, é aquilo, olha, você precisa parar de olhar só para você, olha ao seu redor, vê o tanto que você já conquistou, vê se você quer perder aquilo que você conquistou em busca de mais. Ou se pode caminhar, faça seu plano, seja assim analista, faça uma análise, vê o que vale a pena, pesa na balança, porque aquilo que você decidir você vai conseguir, porque tem muitas chances desse seu projeto aí gerar resultados. E para você? Então, geralmente eu vejo com uma questão assim do que você está fazendo de fato para conseguir o que você deseja. Bacana. Qual que é a forma que você está trazendo, trabalhando para alcançar um objetivo que você quer, né? De repente, vamos supor que é muito amplo, na verdade, pode ser tanta coisa, né? Sim. Mas basicamente eu vejo dessa maneira. Então, assim, ou então, será que você não está exagerando, indo para um caminho mais, desculpa assim, mais torto para conseguir alguma coisa? Né? Vamos tentar olhar de uma outra maneira, de um outro ângulo, porque de repente você pode estar prejudicando alguém, você pode estar deixando de lado coisas importantes, né? Que aqui eu coloco situações ou filhos, né? Porque não é só filhos que são importantes, mas alguma coisa que precisa ser olhada para você que você está deixando de lado. Sim, sim. Né? Ou então, até que ponto que existe uma situação da qual não está se dedicando tanto, né? Ou não está gerando tanto afinco. Assim, para mim, basicamente isso. Mas, obviamente, vai depender de todo o contexto da carta, né? E aquela situação de se colocar mesmo, de se impor. Talvez seja legal. deturpada. Uhum. Eu imagino que seja isso mesmo. Pois é. E aí, você quer falar mais alguma coisinha da Imperatriz? Não, acho que deu. Da Imperatriz deu. Tem mais coisa para falar. Cada dia tá aumentando o nosso tempo aqui. Tô vendo aqui, eu falei, ué, gente, no primeiro foi 40 minutos, sofrido. Agora já tá dando 50 aí. Ai, que delícia. É muito bom, assim, né? Muito bom. Então vamos lá. Então, eu vou chamar agora o nosso próximo quadro. Por gentileza, chama nosso próximo quadro, porque eu acho que a gente vai ter uma participação bem interessante. Vamos iniciar o Causos do Baralho. Coloca aí, Lu, então, a nossa participação. Olha que legal, gente. Uma das nossas ouvintes, a Arielle, e aqui vale dizer que a gente diz o nome dela porque ela fala no áudio, né? Ela trouxe uma história em que ela se identificou muito com a Carta do Louco, que foi o nosso episódio piloto. Então, e isso eu já aproveito para dizer para vocês que se vocês quiserem conversar com a gente, mandar áudio, mandar vivências em que vocês se identifiquem com algum dos arcanos que a gente falou, não precisa ser o anterior ou não precisa ser o do episódio. Qualquer um a gente vai discutir, a gente vai conversar e a gente vai ficar muito feliz de receber.
tá bom? E também não precisa ser do Arcano. Quiser só falar alguma coisa, pode mandar também. Isso aí. Deixa eu pegar aqui o áudio. Opa, eu tinha separado aqui. Cadê? Aqui. Ó, pessoal, vou até trazer meu microfone mais para perto para vocês ouvirem. Fala, minhas bruxas do baralho, tudo bem? Passando aqui primeiramente para parabenizar vocês. O episódio ficou muito bom, eu adorei. E eu me vi em muitas situações ali do louco, e tanto que eu queria compartilhar uma história que aconteceu comigo e que meio que norteou tudo que eu tenho hoje na vida. Que foi quando eu fui morar com a minha esposa. Na época eu trabalhava em um lugar e recebia R$980. E eu atendi alguns clientes, eu sou designer, e um desses clientes, ele gostava muito do meu trabalho, e ele me chamou para trabalhar junto com ele. E aí eu comentei com a minha namorada na época, né, que é minha esposa hoje, que ele me contrataria e eu poderia trabalhar freelancer. Que aí teria uma possibilidade da gente mudar de cidade, que eu morava em uma cidade e fazia faculdade na outra cidade, junto com ela, e eu poderia mudar para essa cidade, que a gente moraria juntos, né? Só que aí eu comecei a procurar aluguéis e tal ali na região, e os aluguéis eram em torno de R$1.000. Eu falei, pô, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui uma casa legal e tal, e eu vou pedir um valor meio que dê para bater no aluguel. Beleza. Achei uma casa de uma casa de, sei lá, R$980 o aluguel. Quase R$1.000. E aí eu falei, beleza. Virei para ele, aceitei a proposta e falei, vou se você me pagar R$1.050. Aí ele falou, beleza. E aí eu não sei em que momento na minha cabeça que eu imaginei que com R$1.050 eu conseguiria viver pagando aluguel de 980. Eu não considerei nada. Internet, luz, água, gás, nada. Só considerei o amor. E na época a minha esposa, ela não trabalhava. Ela fazia faculdade, ela ganhava uma despesa ali, um valor de custo ali da tia dela para morar aqui na cidade. Mas assim, era pouco. E o que eu fiz? Fiz um cartão na Submarino, porque eu tinha um nome limpinho naquela época. Comprei quase tudo de casa, porque a gente foi pra lá e eu só coloquei minhas coisas numa estradinha de um amigo meu. As coisas assim, literalmente coisas que cabiam em mochilas e sacolas de lixo, porque minha mãe não deixou a gente levar muita coisa e tal. Eu meio que afanei ali um fogão velho que ela tinha, que só funcionavam 2 bocas, e foi isso que eu levei, minha bicicleta. E aí minha esposa tinha uma geladeira, uma cama, e era isso que a gente tinha em casa, uma geladeira, uma cama, uma bicicleta e um fogão com 2 bocas funcionando. E aí eu fiz um cartão, comprei tudo que eu podia, sofá, rack, mesa de jantar e tal, tudo que consegui, e eu nunca paguei esse cartão. E aí estamos aí vivendo do amor até hoje, estamos juntos já faz 12 anos, e é isso, foi uma loucura muito louca, que a gente deu esse salto de fé, e deu tudo super certo, e estamos muito bem hoje. Eu amei receber isso. Que Eu amei gracinha! receber isso, porque realmente fala do salto de fé, do louco, né, de se jogar e em tentar algo novo, mas também fala um pouco do lado sombra, que é não saber para onde tá indo, não fazer o plano certo, mas no fim ter dado certo. Que bom. Ia comer como, né? Esse dinheiro ia todo para aluguel. Pois é, acho que eu não tinha pensado nessa parte. É aquela coisa, né? Eu tenho um problema, eu vou primeiro resolver esse problema, depois eu vou prestar atenção no que vem depois. Mas é que Pois é. nesses casos são problemas que vêm em conjunto. Mas que bom que deu certo. Meteu o louco, literalmente. Nunca pagou o cartão do Submarino. Tá bom que já caducou, né? Passou 5 anos já. Foi, já passou. Acho que já faz mais de 10 anos que elas estão juntas. Então 12, ela falou. Ó. Então deu tudo certo. E olha que legal, quando a gente teve a nossa conversa sobre o louco, ela ouviu e se viu dando
um momento da vida em que ela precisou dar esse salto de fé para que algo de bom acontecesse. E passou por Aham. dificuldades e passou por poucas e boas, mas dessa dificuldade e desse salto de fé, elas conseguiram construir uma vida juntas. Então, assim, que legal, né? Eu fiquei muito feliz quando eu Muito bom. recebi esse tipo, o áudio, né, dela, porque além de ser uma boa história que ilustra bem, é uma pessoa que está engajando com a gente aqui e se vendo no que a gente fala. Muito obrigada, Ah, gente, pelo áudio. É, espero que a gente possa receber mais dessas histórias sim. compartilhadas, porque é uma alegria perceber que todo mundo já passou por algum momento em que você deu um salto de fé que não foi pura glória, mas que com certeza trouxe aquilo que hoje em dia pode ser um dos aspectos mais importantes da sua vida. No caso dela, o relacionamento dela. É isso, o Caos do Então, Baralho hoje foi narrado pela ouvinte que a gente recebeu. E bora lá. um abraço pra ela, viu? Obrigada. Um Adorei. abraço. É parça de louca ela. Não é? Assim, a Ariana tá quietinha, mas ela que contou que fugiu de casa também, né, Ariana? É, e eu nem fogão eu tinha 2 botas, que foi uma em cada ombro. Ela falou que ouviu sua história de fugir de casa e aí lembrou de quando ela saiu da Tá casa dela vendo? também. Aí, ó. Ai, que fofa. Muito legal. Lindona. Ai, Tem mais, né, Ariana? A gente tem. Eu quero saber, assim, o que a gente vai julgar hoje? Fala que eu te julgo. nosso quadro hoje do Fala Que Eu Te Julgo também, uma ouvinte nos mandou aqui, e é um dilema, ela tá mandando dilema. Ela não foi, assim, ela não foi muito, colocou muitos detalhes, mas eu acho que dá pra gente julgar, Lu. Bora lá, porque eu tô preparada. Então, eu vou chamar ela de Carla, tá? Tá bom. Carla. Mas não é Carla, gente, é Carla. Meninas, tô com um dilema. Trabalho há 5 anos na mesma empresa, mas sinto que ninguém valoriza o que eu faço. Todo mundo pede ajuda, eu resolvo tudo, mas o crédito vai para a chefia. Nossa, Carla. Então, tô Pois- exausta e com vontade de largar tudo para abrir meu ateliê, mas morro de medo de me arrepender. O que vocês fariam no meu lugar? Carla. Posso, Ariana? Pode, claro. Carla, você já é uma pessoa que resolve problemas. Então eu penso que em algum momento da vida a gente tem que arriscar, parar de resolver problemas dos outros para passar a resolver os nossos. Se você sabe que você é uma pessoa que consegue resolver, se você sabe que é uma pessoa que consegue trazer resultados e que você não, e no espaço que você não é reconhecida por isso, já passou da hora, porque assim, vai buscar esse reconhecimento, pode vir, mas pode não vir nunca. E se as pessoas até agora não se prestaram a fazer isso, talvez seja o momento mesmo de você abrir o seu ateliê, se dedicar àquilo que você sabe fazer, a se comprometer com você mesma, porque no outro trabalho que a gente tá, a gente pode se comprometer bastante porque tem outras pessoas contando com a gente depende de muita coisa no trabalho. Só que a partir do momento que você se compromete com você, às vezes a tendência é você se doar menos. E pelo contrário, eu acho que o caminho é a gente vestir a imperatriz que a gente conversou aqui, e gerar muito bem os seus planos para que você geste ele, que ele dê muito certo, que você dê à luz a um projeto lindo através do seu ateliê. Então, assim, eu tô julgando mais o seu emprego, o seu trabalho enfim, a sua liderança, do que você, e torcendo para que você consiga, sim, fazer essa mudança sua do atual emprego para o seu ateliê, para que ele se torne o seu trabalho, a sua renda, e que você consiga se realizar através dele. Eu não, o meu julgamento não vai muito diferente do da Lu também, porque aqui você já coloca uma palavra, porque para mim ela é bem forte, que é a palavra exausta. Né? Até que Verdade. ponto
você vai se manter exausta, de repente até tendo algum problema de saúde, alguma situação que da qual te prejudique, não só no seu trabalho que você já está prejudicada lá mesmo, né? Ninguém reconhece o que você faz. E aí, até que ponto isso não vai te trazer consequências para a sua vida pessoal, né? Eu acho que assim, tudo também tem que ter um certo planejamento, né? Eu vou largar tudo, vou vender miçanga na praia, né? Eu só não sei do que é o seu ateliê. Mixango. Ai, Luiz, não esperava. Bora lá, continua, desculpa. É piada interna, gente. Depois a Lu explica aí. Não, deixa no ar. Bom, enfim, ela fica até vermelha. Mas vamos lá. O que eu acho que assim, não dá para você fazer algo sem planejamento, né? Tenta um acordo, pelo menos, para ser mandado embora, conseguir o seu fundo de garantia, aí algum direito da qual você consiga se manter um tempo até você estruturar seu ateliê. E nesse seu ateliê, você já faz vendas com ele? Ele já é uma renda extra para você? Como que funciona, né? Porque, de repente, aguenta mais um tempinho e vai tentando focar mais no seu ateliê e fazer o seu mínimo na empresa. É verdade, porque o máximo que pode acontecer é ser mandado embora, e aí você vai sair desse inferno. Pelo menos para você não. Porque, assim, não é fácil ser empreendedor também aqui no nosso lindo país, né? E aí, o que acontece? Às vezes você chuta o pau da barraca aí, né? Manda todo mundo para aquele lugar e aí só que você vai junto. Não pode. Então, eu acho que, de repente, né, minha querida, você pode tentar ir conciliando os dois por um tempo e fazendo seu mini. Ó, eu dando conselho errado aqui, né? Mas. Não, conselho errado não, porque é o que eu Tô julgando. É o que a Imperatriz faria, não é mesmo? Exatamente, né? Assim, agora, se fosse, obviamente, uma empresa da qual você está sendo reconhecida, está trazendo um sustento intelectual, inclusive, né? Você dedicaria para onde está tendo uma situação. Agora, eu acho que tudo nesse mundo é reciprocidade, né? É uma situação de você dar aquilo que você recebe. Porque se a balança aí tá meio errada, alguém tá engolindo sapo, né, na história. Não pode. Sim, você tá gerando um resultado, você tá resolvendo os problemas, ou seja, a sua parte você tá fazendo, você tá se doando. Se a doação não tá vindo de volta de maneira quantitativa, de maneira que faça jus ao tanto que você se doa, aí já tá virando um relacionamento abusivo. E vem cá, me surgiu uma dúvida. E se você se fizesse alguma coisa de errado, esse errado também iria pra chefia? Eita! Olha lá, Ariana. Ai, bruxa Metendo má. Não, porque se todo o crédito vai... Será que deliberadamente tudo que ela faz vai para já como se fosse a chefia? Realmente, isso daí é de se pensar. E é aquela coisa também, o que a Ariana falou de você fazer o mínimo para poder ir fazendo o seu, montando o seu rolê, é aquilo, o máximo que pode acontecer é você ser mandado embora. E aí você pega seu FGTS e vai atrás de oportunidades melhores também, porque mesmo que o seu ateliê não saia ou que não se torne o seu principal ganha-pão, existem outros empregos, existem outras maneiras. Aliás, a gente sabe que o mercado de trabalho não tá fácil. Pelo amor de Deus, não vai se demitir, Só que sair não aí tá sem... fácil nem pro empregado e nem pro empregador. Sim. O mercado de trabalho não tá fácil para todo mundo. Então, não, por favor, não pense que a gente tá achando que mete o louco e vai. Mas assim, é importante rever e construir o que você tá buscando, porque não vai se concretizar do nada na sua frente. Mas com essa garra que você fala que você demonstra ter de resolver problema, de tentar buscar o melhor e ainda assim não ser reconhecida, com certeza você consegue construir algo muito bom para você sem depender totalmente dessa empresa. Exatamente. Vamos tirar uma cartinha para ver? Por gentileza, Ariana, vamos lá. O que o tarot tem para dizer? Vamos lá. Eu vou perguntar então se ela deve sair do emprego. O que eu pergunto, Lu? Pede um direcionamento.
só um direcionamento, um conselho para ela em relação ao dilema dela, né? Exatamente. Quando, uma gentileza, quando vocês mandarem pro Fala Que Eu Te Julgo, mande pra gente o nome completo, a data de nascimento também, pra gente poder tirar. A gente não vai divulgar isso, mas é pro tarô poder acessar a sua vida aí, tá bom? Olha, saiu As de Espadas. Não saiu esse da outra vez? Saiu As de Espada da última vez também. Gente, Olha eu embaralhei, só. gente. Não, foi eu que tirei da última vez, então foi É embaralhado. verdade. Ai, que louco. Olha só, esse As de Espada é bem interessante. Você quer começar? Eu vejo como algo extremamente racional e de início. Planejamento, comunicação, de repente você buscar alguma parceria para o seu ateliê, dar o pontapé mesmo, inicial, mas de forma planejada e racionalizada. Exatamente. O As de Espada é uma carta que sempre vai trazer um sinal verde, né, para a questão, mas por ser de espada é uma coisa que já te adianta que você precisa de um bom preparo mental. Você precisa estar preparada para o desgaste que talvez essa nova empreitada vai trazer. Ou seja, vale a pena tentar, tem bons motivos para você fazer isso, tem boas chances disso dar certo, mas se prepare porque você precisa estar com a mente afiada. Você precisa entender que não vai ser fácil, mas é o caminho. Um bom caminho possível. Isso aí. E é isso. Agora vamos para o nosso último quadro. Magia para cansados? É isso aí. Ai, eu gosto tanto desse. Eu também. Bora Então lá, vamos- gente. Tem alguma ideia, Lu? Não, eu tô... Ai, gente. Durmam uma boa noite de sono, descanso. É a melhor, mas beba água. Tá, então eu vou colocar uma magia aqui de novo. Põe. Tá. Então, gente, essa magia para cansados de hoje aí é para você plantar, regar um sonho e um desejo. Então tem a ver com a nossa imperatriz no sentido de colocar a mão na massa para conseguir alguma coisa e usar um simbolismo de fertilidade aqui a fim de conseguir algo que você deseja. Então, só que dessa vez não é uma magia tão assim, já é para descansados, porque vai precisar botar a mão na massa um pouquinho. Então você vai escolher um vasinho, que pode já ter terra ali, pode ter alguma coisa, e vai pegar, eu aconselharia pegar sementes de milho, por exemplo, ou aquele feijão japonês, ou mesmo alpiste, alguma coisa que vá crescer rápido, tá? Para poder, legal. para poder fazer o simbolismo do crescimento. Aí você vai pegar um papelzinho, vai escrever a lápis o seu desejo, aquilo que você quer que floresça, aquilo que você quer que vire, que fertilize, que nasça. Vai escrever no papel, lembrando, gente, que a magia ela sempre tem que ser colocada no tempo presente. Na verdade, na realização, não é nem no tempo presente, é no eu consegui tal situação. É no passado, então, né? Como se tivesse acontecido já, né? Sim, é como se você já Vai lá, tivesse letras. alcançado o seu objetivo. É no passado. Isso. Então, vamos supor, eu comprei o meu carro tal, e estou feliz dirigindo ele. Então, coloca ali como se ele já tivesse sido realizado. Vamos supor. Aí você vai escrever nesse papelzinho, não escreve num papel grande não, num papelzinho bem pequenininho, numa tirinha. Aí você vai enrolar e você vai plantar esse papelzinho junto com as sementes que você escolheu. Vai bolar o pedido que você fez assim. Continua. E aí, você vai colocar lá no vasinho. Se você quiser plantar outra coisa aí também, não tem problema. Fica a seu critério. Né? E aí, enfim, aí você vai regar a planta. Regue a planta.
todos os dias ou conforme as recomendações para aquela semente que você escolheu. E aí o seu desejo ele vai nascer, então você tem que cuidar dessa plantinha como assim para cuidando deste desejo, do nascimento desse desejo. E aí você vai colocar e vai cuidar dessa plantinha até você ver o resultado nascer junto com ela. Que legal, isso é bem interessante, porque isso demanda energia sua também. E a magia, no geral, é essa troca de energia, né? Que você coloca para fazer alguma coisa dar certo. Você conta, assim, com a ajuda de outros aspectos, de outros elementos, mas a sua energia ajuda muito na efetividade da magia. Legal, muito bom. Isso aí. Essa é a magia para descansados de hoje. Muito bom, gostei. E é isso, galerinha. Gente, eu quero agradecer quem ficou até aqui, ou quem não ficou até aqui, mas chegou de alguma forma no nosso episódio, eu agradeço também. Eu tô gostando muito de fazer esse projeto, e a gente já falou isso outras vezes, então, como é de praxe, eu quero terminar e finalizar a minha parte agradecendo a Ariana por estar comigo nessa, por trazer tanta coisa interessante pra gente, por trazer tantos aspectos do tarô que às vezes a gente não consegue entender, a gente, eu, Luana e as pessoas que escutam, e trazer isso de uma maneira tão, tão bem elaborada. Então, obrigada, Ariana, e obrigada, meus queridos baralhers, bruxers, ouvintes, enfim, meus queridos colegas, amigos. Eu agradeço também, a Lu. Muito obrigada, Lu, pela disponibilidade, pela sua visão também, a sua sabedoria em relação às vivências da vida, né? Quando a gente coloca aqui tudo, as nossas vivências, nada mais é do que as nossas experiências, né? Sim. E é muito bom isso, poder compartilhar com você esse momento. Eu acho que está sendo muito legal nesse sentido também, que a gente está ficando mais... A gente já era próxima, né? Mas agora estamos obrigadas ali, gravar sempre, conversar Estamos sempre. unidas por um projeto. É muito gostoso isso. Legal. De fato, eu sozinha, acho que eu já tinha parado no segundo eu episódio. também não. Eu não tinha ido pra frente, é isso. É bom que a gente se empurra pra frente. É tão gostoso isso é o máximo. E muito obrigada a vocês também, um grande abraço e reforço mais uma vez, mande aqui a sua opinião, seu comentário, siga, compartilhe, mande beijinhos, enfim, né? Coloca também se tem alguma sugestão, alguma crítica. E é isso, Beijinhos e galerinha. brigadeiros. Isso. Beijo, gente. Beijos. Até a próxima. Tchau.